Oi, pessoal do nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de ciências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a presença da energia em nossas vidas. Vamos lá. A energia, ela pode ser conceituada, como a capacidade de realizar trabalho, Então, dessa forma, qualquer corpo ou qualquer sistema teria energia quando fosse realizar um trabalho, tá? E a energia ela pode ser dividida em vários tipos. A gente tem a energia mecânica, que é, por exemplo, os pistões que faz as rodas do carro girarem e produz o deslocamento do carro. A gente tem a energia térmica, que, por exemplo, é o calor que pode aquecer um corpo, Então, pode dar energia àquele corpo. Radiante, um tipo de energia que é a luz, Que a gente consegue impressionar os olhos, tipo um sol, uma lâmpada ou uma vela, tá? A gente também tem a energia química, que é a energia dos alimentos e dos combustíveis, Esses alimentos, eles liberam energia pela respiração dos seres vivos e os combustíveis vão liberar pela queima, tá? A gente tem a energia nuclear, que é perigosa, E a energia do núcleo dos átomos. Então, essas forças vão agrupar ali essa partícula ínfima de matéria, mas é muito forte, tá? Pode causar uma explosão imensa. A gente tem a energia eólica, que vai ser aquela produzida pelos ventos, tá? E a hidráulica, que é aquela produzida pela força das águas, tá? E desses tipos de energia, a gente tem a força, o trabalho, a potência e a pressão, tá? Força é qualquer causa que é capaz de colocar um corpo em movimento ou modificar o movimento. Ela também pode cessar esse movimento ou então mudar a forma de um corpo. Então, força é tudo aquilo que é capaz de alterar o estado em que aquele corpo se encontra. Então, a gente tem a força muscular, tem a força de atrito, tem a força magnética, a força elétrica, da gravidade, dentre outros. E sempre na força a gente tem o ponto de aplicação, a direção, a intensidade e o sentido, tá? O ponto é onde a força vai atuar, O ponto de aplicação. A intensidade é a capacidade dela produzir maior ou menor efeito. A direção é a reta que ela vai atuar, tá? Pode ser horizontal, vertical ou oblíqua. E o sentido vai ser a orientação, A orientação do deslocamento ali daquela força. O trabalho, Só existe trabalho quando uma força movimenta um objeto, E para manter a vida dos seres vivos também. Então, quando uma força realiza trabalho, um corpo fornece energia e o outro recebe essa energia, tá? Os seres humanos, eles vão se diferenciar dos animais por conta do trabalho com as mãos. Então, a gente constrói casa, carro, objeto, roupa, tá? E a gente consegue, por exemplo, empurrar um carro. Se a gente está empurrando um carro, a gente está realizando um trabalho. E para realizar esse trabalho, a gente precisa de energia. Então, na física, o trabalho vai ser o produto da força pelo deslocamento de um objeto, tá, pessoal? A gente também tem a potência, que é a grandeza que vai determinar a quantidade de energia que é concedida por uma fonte a cada unidade de tempo, tá? Então, potência vai ser a rapidez com que uma certa quantidade de energia vai ser transformada, ou seja, a rapidez com que um trabalho vai ser realizado, Por exemplo, se um indivíduo ele ergue um objeto de 10 quilos a uma altura de 1 metro, ele gastou 1 segundo para realizar aquele trabalho, tá? Esse mesmo trabalho podia ser feito em 4 ou 5 segundos, tá? Então, para fazer a distinção, para ver essa diferença entre a realização do trabalho, se a gente está realizando ele mais devagar ou mais rápido, é que foi criado o conceito de potência, Que vai ser o trabalho pela unidade de tempo, tá, pessoal? A gente também tem o conceito de pressão, A gente vê o que? A pressão da água sobre o corpo, a pressão da água numa torneira. Para a gente cortar um pedaço de pão, a gente vai ter que pegar o lado afiado da faca, tá? Então, para uma mesma força, quanto menor a área, maior a pressão que a gente tem que fazer, tá? Então, uma pressão média sobre a superfície vai ser a razão entre a força e a superfície que a gente está colocando aquela força. Então, o que é a pressão? Vai ser a razão, que é o quê? Uma divisão entre a força normal e a área do objeto que a gente está aplicando aquela força, tá, pessoal?
além dessas forças, né, além que a gente viu, a gente tem também a energia térmica e a termologia, tá? A termologia vai ser a parte da física que vai estudar as leis dos fenômenos caloríficos, ou seja, aquela energia que vem do calor e as consequências da transformação da matéria, tá? Então, a gente tem dentro desse conceito o conceito de termometria, que é o quê? A temperatura, né, que vai medir o estado de agitação das partículas de um corpo, né, pessoal? Aqui a gente vê, ó, aqui quando você não está aplicando nenhuma energia aqui, elas estão com um certo movimento. Se você aquece essa partícula, né, a gente tem mais agitação aqui dentro da nossa molécula, tá? Então, aí a gente vai mudar o nosso estado térmico, tá? Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, quer dizer que eles estão na mesma temperatura, tá? Se você tem aqui, ó, dois corpos que estão em temperaturas diferentes. Quando vocês colocam esse corpo em contato, aquele que estava mais frio vai se aquecer e aquele que estava aquecido vai ficando mais frio, até que os dois estejam na mesma temperatura, tá? E sim, eles vão atingir o equilíbrio térmico. E para medir a temperatura do corpo, a gente usa o quê? O termômetro. O termômetro também é baseado nesse conceito aí de equilíbrio térmico, tá, pessoal? Também existe a dilatação térmica, tá? Que é o efeito da variação da temperatura, né, sobre as dimensões de um corpo. Quando a gente aquece um corpo, a gente aumenta a sua energia térmica, ou seja, vai aumentar a agitação daquelas partículas ali, daquelas moléculas que compõem aquele corpo. Essas moléculas, então, vão precisar de mais espaço e vão começar a se afastar umas das outras. Então, vai aumentar o volume desse corpo. E esse fenômeno ele é conhecido como dilatação térmica, tá? Ela também acontece quando a gente resfria um corpo, tá? Por quê? Nossa matéria ela é formada por pequenas partículas que a gente chama de átomos. Quando a gente aquece, vai começar a ter agitação e esses átomos vão ficar colidindo uns com os outros. Isso vai causar o quê? A dilatação do corpo, tá? Esse fenômeno a gente vê em materiais sólidos, líquidos e gases. E é muito comum quando a água está entre 0 e 4 graus, tá? Excepcionalmente, quando a água está entre 0 e 4 graus, vai acontecer o contrário, né? Vai aumentar, quando a gente aumenta a temperatura, o volume diminui, tá? Em vez de aumentar. Só entre a água 0 e 4 graus. Do resto, quando a gente aumenta a temperatura, vai ter a dilatação, vai aumentar o volume, tá, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo. E qualquer dúvida, podem falar comigo no privado. Até a próxima aula!